Olá, pessoas, vamos chegando. Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou doutora Simone Oncala e sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos emocionais das pessoas com TDAH. E até eu trouxe aqui no meu Reels, o quanto que as pessoas por vezes se preocupam em reabilitação e esquecem que por trás do transtorno existe uma pessoa. Modulam o comportamento, trazem treinos de tarefas, tentam normatizá-los, mas não enxergam o indivíduo como único e singular. E nós vamos hoje conversar com a professora Rosângela Ascensão, e ela é também neuropsicóloga, e ela fez um trabalho muito bonito na Unifesp, enquanto estávamos juntas no ambulatório de TDAH, e ela fez um trabalho justamente com a questão dos aspectos emocionais. Ela entrou aqui. Deixa eu achá-la. Estou aguardando ela entrar. E ela fez essa pesquisa trabalhando com o teste Rocha, que é um teste muito minucioso, e ela conseguiu perceber minúcias dos aspectos emocionais. E trabalhamos juntas durante aproximadamente uns 6 anos. Estou vendo aqui, a hora que ela entra. Boa noite, RC Correia, Rose Macedo, Gi, a Anne. Estamos todos aqui aguardando ela entrar. E enquanto eu a espero, eu vou mostrar para vocês, e nós vamos até falar desse livro hoje, que tanto eu quanto a Rosângela Fígaro, nós escrevemos um capítulo desse livro, que é um compêndio, até eu brinco, e eu falo com a doutora Edilene, que é uma bíblia do TDAH. E eu fiz um capítulo junto com a doutora Edilene, e a Rosângela também trouxe essas questões dos aspectos emocionais. Boa noite, Andréia. Boa noite, quem mais está aqui? Só aguardando. Oi, Sandra, tudo bem? Muitas pessoas conhecem a Rosângela. Estou aguardando aqui ela entrar para eu poder chamá-la. E nesse livro, dá uma olhadinha. É um compêndio que tem pessoas da área da psiquiatria, da área da reabilitação, da área da saúde, psiquiatras, neurologistas. Boa noite, Bribeu. E nós conseguimos fazer um compêndio teórico para falar de todos os aspectos. Boa noite, Maristela. Mas à medida que a criança vem para uma avaliação neuropsicológica, o que acontece? Fazemos toda a testagem, a gente consegue perceber como é que está essas questões peculiares do TDAH, como hiperatividade, falta de concentração, QI,
e poucos trabalham as questões subjacentes a tudo isso. Porque veja só, essas crianças, por vezes, elas têm fracassos sucessivos em algumas matérias acadêmicas, né? Em algumas atividades, mas são muito inteligentes. Transtorno déficit de atenção não tem nada a ver com inteligência, e sim com, talvez, um déficit nas questões da impulsividade e da desatenção. Então, como é que isso funciona? Nós, no cérebro, nós temos um controle inibitório da ação, né? E sempre eu trago isso. Então, para tudo, o cérebro filtra o quanto que ele vai impulsionar uma ação e o quanto que ele precisa restringir uma ação. O exemplo que eu sempre dou, se eu vou apagar uma lousa, eu tenho um movimento amplo. Se eu vou fazer um bordado, eu tenho que ter um controle dos impulsos motores. E quando nós falamos em controle dos impulsos, nós estamos falando tanto do aspecto motor, como também do aspecto de focar uma atenção. Quando nós estamos assistindo uma aula, passa caminhão na rua, alguém derrubou uma régua, alguém entra na sala, boa noite, Clay. E a gente, com esse controle inibitório da ação, a gente consegue focar naquilo que a professora está falando. E a criança com TDAH, às vezes, como ela não tem esse controle inibitório da ação, todos esses estímulos distratores entram dentro daquilo que ela está tentando fazer e às vezes ela não consegue ter bom resultado. Então, esse controle inibitório, ele se dá no aspecto motor, da atenção e também do comportamento, né? Então, penso e, de certa forma, não consigo inibir o meu comportamento e tenho um comportamento impulsivo. Estou aqui tentando achar, ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui por ela. Deixa eu ver se ela está por aqui, ainda não. Rose precisa falar com a filha dela. Os nossos filhos são ótimos para isso, para dar essas dicas. Boa noite, Aline, obrigada por estar aqui. Estou aguardando a Rosângela entrar. Ah, olha aqui que ela entrou. Muito bem. Aí, muito bem. E a Rosângela vai trazer aqui toda a experiência que ela teve com a pesquisa dela sobre os aspectos emocionais. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui encontrando com você, minha parceira querida de estudos, né? É isso aí, parceiras de muitas coisas, né? Muitas coisas. É isso aí, Rô. Então, Rosângela, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse sobre a sua profissão, sobre essas suas andanças nos estudos, para as pessoas conhecerem você. Então, boa noite para todos que estão nos ouvindo, né, Simone? O nosso objetivo é a gente falar do que é pouco falado ainda sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho uma atividade clínica de bastante tempo, já de 35 anos de clínica em consultório.
Antes de ser psicóloga, eu fui professora de educação infantil, eu fiz pedagogia, trabalhei muito com crianças e, por um acaso do destino, eu sempre fiquei, mesmo quando professora, com as crianças mais difíceis. Então, a minha Sim. classe daqueles que ninguém queria, né? Que eram os agitados, os que corriam, os que falavam alto. Mas naquela época, né, nós não tínhamos tantos estudos como nós Hum, temos hoje. Nós hoje temos muito mais condições de diagnosticar que o transtorno é um dos transtornos mais estudados da atualidade, sim. mas acho importante a gente mencionar que ele é pesquisado desde o século XVIII, né? Com A certeza. observação com crianças hiperativas começou desde muito cedo lá, com pesquisadores, né? Numa idade, assim, em tempos bem longínquos. E eu acho que, assim, só os estudos mais recentes é que incluem os aspectos emocionais. E eu, na minha trajetória, fui sempre prestando muita atenção que aquelas crianças hiperativas, geralmente o transtorno é mais comum em meninos, então eram mais os meninos que vinham para terapia. Eles também têm uma criatividade incrível, têm uma capacidade de falar, né, de perceber muitas coisas ao mesmo tempo. Então, falam muito, né? Uma das características é que eles falam bastante. E eu fui me apegando na minha prática clínica a esses detalhes, muito no trabalho com as famílias também. Fui observando as dinâmicas e a minha experiência, né, é da base analítica. Então foi muito numa mais assim de observadora de comportamento mesmo, né? Daquela atividade toda dentro do consultório, que a sua sala fica de perna para o ar, mas que Sim. pouco a pouco eles vão se acalmando, vão se organizando, vão entrando mais em contato com aquilo que sentem, vão aprendendo a nomear o que sentem e eles conseguem se organizar, né? Então, assim, a minha trajetória foi mais uma observação mesmo do que acontecia com aqueles meninos, né? Eu tive um paciente que ele me falava, tia, eu queria ter asinha no meu pé, porque dentro dele ele tinha uma sensação de que as coisas precisavam ser muito rápidas. E aí a gente fez uma analogia com Mercúrio, né? Que é o deus da comunicação. E aí a gente falava, nossa, você queria então viajar entre os mundos. Ah, é isso mesmo. E aí a gente entrava na fantasia, na brincadeira, na limitação, porque a gente precisa dar parâmetros adequados para eles também, né? Porque eles precisam se organizar. Aí, né, assim, na trajetória da vida profissional, eu fui fazer o mestrado na PUC, tinha uma professora muito querida que já tinha sido professora da pós, que é a doutora Ceres Araújo, a quem eu tenho uma profunda admiração, porque ela é professora de desenvolvimento infantil e eu ficava sempre encantada com os detalhes, né, de cada fase do desenvolvimento. Então eu procurei as séries e falei, poxa, séries, eu queria fazer um trabalho assim, assim, mas eu me sentia um peixe fora d'água, um estranho no ninho, porque realmente, né, a gente fala muito mais dos sintomas cardinais, que são a, a desatenção, a hiperatividade, mas aí eu pensava, mas como que eles se sentem? E a Eu, pessoa por é, trás desse transtorno, né? Porque independente
né? O que nós já conversamos várias vezes, não é, Rosângela? Assim, independente de você ter déficit de atenção, independente de você ter autismo, independente de você ter uma deficiência intelectual, existe uma pessoa por trás disso. Exatamente. E uma pessoa que sofre as consequências das dificuldades que apresenta. Então, ninguém é desatento porque quer ou porque ou fala, né, Claro. perde o uniforme e esquece o estojo e não para e está sempre caindo. Eu tive um paciente que ele se batia para não cair da cadeira, porque era uma inquietude que ele caía da cadeira. Então, Sim, eu tive um paciente, um aluno que ele não caía da cadeira. Caía ele, a carteira e tudo que estava em cima. e eles têm reforços muito punitivos, então eles ficam Tem. sempre com essa sensação de que tem alguma coisa errada, de que algo está inadequado, né? Eu queria dizer. Rosângela, eu até marquei uma coisa aqui, né, para discutir com você, porque é justamente isso que você está trazendo. Em algumas atividades escolares, eles têm alguns fracassos sucessivos, né, porque eles têm outras habilidades, né? Então, vamos falar de perfil de aprendizagem. Cada um tem um perfil de aprendizagem, ele tem outras habilidades, quando que em outras, né, ele não tem, como qualquer ser humano, né, mas em algumas ele tem muita dificuldade, ele não consegue nem levar na média, nem empurrar com a barriga. Aí ele tem esses fracassos sucessivos. Existe um grau de cobrança muito grande em cima. E aí, Joãozinho, vai ou não vai? Precisa fazer isso, fica quieto. Chamam muita a atenção deles. Eu tive um paciente que ele falou assim, Simone, eu preciso mudar de nome. Aí eu peguei e falei assim, como assim mudar de nome? O seu nome é tão bonito. Ele falou assim, eu não aguento mais chamarem eu pelo meu nome, eu preciso mudar de nome. Quer dizer, era um pensamento básico, mágico dele, porque veja o quanto que a cobrança, né, fica em cima, realmente, de algumas coisas que ele não dá conta de fazer. Exatamente. Eles têm reforços muito punitivos, eles ficam frustrados pelos seus resultados, né? E isso vai desenvolver neles sentimentos muito dolorosos e principalmente de baixa estima, né? Com certeza. Altera, né? Assim, eles começam a ter crenças negativas, né? A respeito deles. E isso, é lógico, vai alterar o humor, ele vai desistir de coisas, né? É uma coisa que vai interferir tanto nas ações, como também no comportamento dele. E a gente costuma muito ouvir as mães dizer o seguinte: ah, mas o que ele gosta, ele faz. Então, assim, por que que ele não faz a lição? Mas ele faz, sei lá, ele é capaz de ficar desenhando. Então, assim, desenhar ele desenha, mas na hora de estudar não estuda, não tira nota. Por quê? Né? Porque a própria condição deles faz com que eles se prendam a situações em que eles se sintam imediatamente recompensados. Então, eles Sim. estão sempre em busca de uma recompensa imediata, né? Então, assim, se eu desenho, meu desenho fica bom, vou mostrar, né, para os meus amigos, ou eu vou jogar e aí eu vou passar para uma outra fase. Então, a pessoa pode ficar lá 2 horas no jogo, mas às vezes, né, não presta atenção no que o professor está falando. Sim, ele sempre precisa estar altamente motivado, né? Precisa ter muito significado para ele daquilo que ele está fazendo.
Exatamente. Então, assim, eles têm muita dificuldade com frustração, né? Uma baixa tolerância à frustração, a críticas, e eles vão Sim, desenvolvendo uma irritabilidade, uma instabilidade de humor, bastante angústia, ansiedade, né? Eu não sei se depois eu acho que a gente pode falar da pesquisa mais tarde, mas assim, todas essas emoções vão fazendo parte, né? olha, E, Rosângela, se você me permite, eu é. gostaria de ler um parágrafo do capítulo que você escreveu nesse livro que eu já mostrei para todo mundo. Ah, é? E tem Legal. um parágrafo aqui que eu falo assim, nossa, a Rosângela, ela fez o resumo da ópera, que eu posso ler? Pode. Vamos lá. Então, você aplicou, né, os testes projetivos, Rocha, etc., e você pôs que, de acordo com os resultados desse estudo, as crianças com transtorno do TDAH apresentam capacidade, né, de vivenciar e expressar afeto, porém são mais suscetíveis a experimentar afetos dolorosos e desagradáveis e tristeza, e mostram maior internalização dos afetos, mal-estar e maior sofrimento intrapsíquico. Não consegue percebê-los e não consegue expressá-los. A criança com transtorno tem maior dificuldade para sentir prazer, ficam confusas com seus sentimentos e emoções e paralisam frente a situações estressoras. Eu achei esse parágrafo, né, uma coisa assim muito recorrente que a gente vê em consultório. Isso, Simone. Imagina uma pessoa que está em constante estado de estresse. Acho que todo mundo, né, já sabe o significado do que é uma pessoa estressada, né? Assim, a gente não precisa Sim, definir muito isso. Então, uma pessoa que está em constante estresse, porque ela está vivendo a frustração, né, dos seus resultados não serem como o da maioria, porque eles têm outras necessidades, eles não conseguem se expressar como a maioria, então isso causa, né, uma dor, como alguém tivesse uma dor, uma unha encravada assim, muito tempo, e aquilo ficasse incomodando, né? É uma dor constante. O que eu acho que a pesquisa pôde colaborar, Simone, é exatamente mostrar que essas emoções são muito dolorosas e elas se originam a partir dos pensamentos, né? Então, eles têm uma aceleração de pensamento e o descontrole é pelo pensamento. E aí, isto vai provocar uma alteração das emoções também. Então, as demandas parecem sempre maiores do que eles podem aguentar, né? Do que eles podem resolver. Então, esse com é o, certeza. é o nível de estresse que eles não têm condições. E essas emoções dolorosas, né? Aquele tipo de coisa de ver a coisa meio. Coisa tá meio. Sabe, de ver as coisas sempre cinzas, sempre negras, né? Com relação à capacidade de vivenciar e expressar afetos, eu quero dizer assim que o sistema que eu usei para a aplicação dos testes, ele tem um módulo específico
para medir, para avaliar, né, vamos dizer assim, a modulação dos afetos, ou seja, o quanto a pessoa consegue vivenciar, expressar afetos de uma forma adequada. Então, eles têm essa capacidade de vivenciar afetos, de fazer trocas afetivas, né? Porque as respostas de cor no teste é que justamente vão avaliar essa capacidade. E quando a gente avalia as respostas de cor com as respostas que não têm cor, as respostas de cor são em número maior. Então, isso Sim. significa, né, que eles têm uma capacidade, parece que de ir com o radarzinho deles, se perceber quando tem uma tonalidade emocional na atmosfera, e eles se engajam nisso, Parece tá? que eles cheiram. E Eles são super sensíveis. são extremamente sensíveis, né? Mas o que Só fazer com tudo isso? Eles são que sensíveis, eles são intensos, e à medida que eles recebem um impacto desses afetos, dessas trocas, né, interpessoais com as pessoas, a impressão que dá é que também existe essa desorganização interna, né? E também essa questão da impulsividade de querer dar uma resposta imediata sem parar para sentir, né, aquilo na íntegra. faltam recursos, né? Que a gente viu que eles têm uma dificuldade de, primeiro, de entender o que eles sentem, de dar nome para aquilo que eles sentem. Então, imagina que você está, sei lá, que você sente um calor imenso, assim, que você não sabe de onde que aquilo vem, né? E você fica tomada por esse calor e não sabe que aquilo vai aumentando, aumentando, uma hora você vai descompensar, né? Tu vai espanar. Vai. Então, é mais ou menos isso, uma pessoa que está em ebulição, que está transbordando, que tem dificuldade de entender aquilo que está sentindo e nomear, né? E que experimenta especialmente sentimentos muito desagradáveis e dolorosos. E tem isso que você falou, que está no parágrafo do livro, né? Eles têm um sofrimento psíquico muito significativo. Sim, Então, né? E principalmente com a questão da imagem de si, né? Eu lembro que quando nós fizemos as pesquisas juntas na Unifesp, acho que tinha rolando umas 7 pesquisas, cada uma, né, com uma vertente, tinha familiar, comportamental, tudo, e você tinha mais essa visão analítica, né? E eu fiz sobre Valon, que ele também trazia que no tratamento com as crianças, né, com TDAH, até porque a primeira tese dele foi crianças turbulentas, isso em 1922, né, ele traz que, independente, né, desses déficits que eles apresentam, de controle inibitório da ação, de desatenção, de impulsividade, eles não conseguem se ver. Então, as pessoas tentam corrigi-los nos seus déficits, né? E poucas vezes faz com que ele aprenda, né, a se ver, a ver como ele funciona, que eles chamam de metacognição. Então, como que eu funciono? Isso não está dando certo. Então, vamos criar manobras diferentes. Mas ter essa tomada de consciência de como que eu funciono, quais são minhas dificuldades, o que eu acho interessante de estar treinando, porque senão não tem significado. Eu chego lá para o meu paciente, vamos treinar atenção. Ele fala assim, o que é isso? Né? Entendeu? Então, de estar trabalhando num processo ludoterápico, de mostrar na hora coisas que acontecem, tentar transpor
para o meio. Então, olha o que aconteceu aqui, você derrubou tinta em cima da coisa bonita que você estava fazendo, você ficou chateado. Isso também acontece na escola, né? Ele precisa se enxergar, porque eu acho que à medida que a pessoa entra com as suas emoções, com a sua natureza, com as suas dificuldades, né? Ela vai começar a pensar numa possibilidade de mudar, dela fazer uma programação, talvez naquilo que não esteja dando certo, naquilo que esteja angustiando mais, né? Aqui a Rose Macedo está falando, vocês falam de crianças e sobre os adultos que talvez nem saibam que tem esse problema, como seria um tratamento para o adulto. Também, até porque, Rose, o adulto, né, ele tem aí um amadurecimento psíquico, neurológico, ele consegue, por vezes, se explicar, né? É difícil também você falar assim, a minha angústia é essa, a minha dificuldade é essa, né? Então, o adulto, por vezes, ele consegue verbalizar, né? E fica um pouco mais fácil da gente entender essa dinâmica, até do histórico dele que ele desenvolveu até aqui. Então, o processo terapêutico no adulto também é muito importante. Agora, às vezes, a criança, ela não tem essa autopercepção ainda, pela imaturidade dela, né? Então, o terapeuta tem que estar o tempo inteiro observando e de olho para poder identificar e devolver isso para ela, de uma forma que ela consiga entender. Só queria Não é, acrescentar, Rô? queria acrescentar duas situações, e aí a gente já vai chegar aí na resposta para a Rose, né? Eu queria citar uma passagem que eu tive com um paciente, um menino de, acho que de 7 para 8 anos, que veio para terapia com muitas queixas escolares, porque ele tinha problemas de aprendizagem, e ele era muito, vamos dizer assim, muito zoado pelos coleguinhas, né? Porque Sim. as crianças são cruéis. Então, você não consegue escrever isso. Então, assim, e aquilo irritando. E o que que acontecia? Ele ia lá e batia, você não tinha a menor dúvida. Então, ele estava. A escola pediu a terapia porque ele estava batendo em todo mundo. E aí a gente foi conversando, né, no processo dele. Então, assim, quando a criança entra em terapia, ela sabe por que ela vem. Eles desenvolvem uma consciência de qual é o problema. Então, aqui saiu um dia a dancinha do passo para trás, porque eu tenho um Uhum. Bob que a gente soca, então a gente usou muito, porque ele batia. E aí eu falei, olha, cuidado, né? Que você vai ter que aprender a dar um passo para trás, porque olha só, ele vai bater no seu nariz, né? Porque é como se fosse um João Bobo que você bate e volta. E aí eu disse para ele, você, se você fizer essa dança do passo para trás quando você tiver vontade de ir lá bater no seu amigo, o que você acha? Você acha que pode te ajudar? E fomos explorando essa ideia e eu achei que nem, né, ia acontecer nada. Aí um dia ele chega aqui para mim, fiquei super feliz, ele falou, tia, hoje na escola eu tive que fazer a dança do passo para trás, porque senão eu ia socar a cara do meu amigo. E aí, explorando esses sentimentos, né? Como que você se sentiu? Você se sentiu mais aliviado? Como é que foi? Então, esse é o trabalho, né, que a gente faz na psicoterapia, conscientizando sentimentos, comportamentos, explorando os pensamentos também. E o que eu queria dizer para a Rose é que, assim, essas características, infelizmente, elas vão se estender até a fase adulta, formando um padrão de personalidade. Então, o que é que a gente vai encontrar no adulto? A gente vai encontrar adultos que têm muita tolerância, muita baixa tolerância à frustração, que vão ter dificuldades de se organizar nas tarefas,
né? Às vezes com dinheiro, aqueles motoristas impulsivos que saem fechando os outros. Então, Sim, impulsividade também nas respostas, né, nos relacionamentos interpessoais, né, porque relacionamento. o impacto da emoção é tão grande que sai de uma forma exacerbada também. Né? E eu Exato. achei interessante isso que você fez com a criança, porque ela conseguiu vivenciar, né, de uma forma lúdica e corporal o que era dar um passo atrás. Né? Então, dar um passo atrás era não receber esse João bobo, né, de volta na cara. Ele percebeu que se ele não der passos atrás de vez em quando, ele pode se machucar também. Isso, porque justamente o problema, né, do transtorno é a inibição do comportamento, é o controle Isso. do comportamento. Até o Barclay, que é um autor bastante conhecido, ele diz até que talvez devessem mudar o nome do transtorno por um déficit, assim, um transtorno do autocontrole. Então, assim como eles Do têm autocontrole. de inibir o comportamento, eles têm também dificuldade de inibir determinadas emoções. Quanto a criança que está mergulhada nessa confusão, nessa hiperatividade, ela tem muita dificuldade de, de experimentar o corpo de uma forma mais adequada, né? Então, as técnicas terapêuticas, elas poderiam também incluir no tratamento técnicas de vivência corporal, em que assim, em que você vai dando Sim, consciência do corpo, ele precisa consciência. consciência. Consciência do corpo, das limitações desse corpo, da atuação desse corpo, né, do o que tem que ir avante e do que tem que ser freado. E é isso mesmo que precisa ser feito. E a gente precisa ter a criatividade no lúdico, por exemplo, porque eles são crianças que não param muito. Então, assim, eles vão querer jogar futebol, eles vão brincar de não sei o quê. Então, a gente tem que entrar com algumas estratégias para aproveitar o que ele está trazendo. Então, se eu jogo futebol, eu vou jogar futebol, mas aí, de repente, eu vou interromper o jogo e falar: olha. Agora o jogador se machucou, tá na hora de fazer massagem no pé. E aí você aproveita para fazer uma massagem no pé do jogador, né? E aí, aonde tem mais dor? Tem dor aqui. E aí você vai entrando com estratégias que promovam essa consciência corporal. Brincar de cabelo. Consciência, exatamente. Porque criança, você precisa ir pelo corporal. Para ele ter uma consciência cognitiva e uma consciência também intrapsíquica, né? E assim, o que eu percebo nessa questão né, da impulsividade, principalmente nas relações, à medida que ele tem uma resposta extremamente impulsiva, e lógico, quando a gente lida com as questões, lida com as coisas de uma forma impulsiva, nós não estamos usando a nossa área nobre do cérebro. Né? Até o Bruno falou, nós estamos usando o cérebro da parte do macaco. E à medida que eles fazem isso, que eles ou batem, ou eles empurram, ou eles tomam uma decisão precipitada, logo em seguida, porque teve um tempo, né, para administrar aquilo, vem arrependimento, vem culpa. Uhum. A gente precisa trabalhar com essa noção de tempo, né? Porque eles também. Sim, e até porque isso implica, às vezes, para eles, perdas. Ninguém chama mais ele para brincar. Né? A professora fala para ele sair da sala de aula. Né? Implica em perdas. E ele sai arrasado, o que é muito diferente de uma criança que tem transtorno de conduta. Né? Que não tem remorso, não tem culpa, não está nem aí. Eles não. Eles saem
destruídos. E o interessante que eu vi em sala de aula é assim, fulano, ó, para, agora não é hora de fazer isso, senta, continua fazendo a lição. Dá 5 minutos, ele esqueceu aquele comando. Ele está fazendo tudo diferente. A professora, mas eu não te falei. Ai, desculpa. Você percebe que não foi assim intencional, que ele tentou ludibriar a aula. Não. Ele, dali 5 minutos, ele esquece o comando pelo alto grau de impulsividade dele, de correr, né, de ficar altamente estimulado com as coisas. Aqui está a Rose trazendo também. Existem exames que detectam o problema ou apenas pelas atitudes que é percebido o problema? Rose, vou passar assim, bem corrido, tem lives minhas que eu explico mais, né, dessas questões das funções cognitivas, mas é assim, nós fazemos avaliação neuropsicológica, onde é visto todas essas instâncias cognitivas, emocionais, né, da rotina, do dia a dia, das questões sociais, por meio de inventários. Então, é feito um levantamento da pessoa, de como que ela está naquele momento, tá? E aí a gente consegue traçar uma meta terapêutica. Em relação às questões mais orgânicas, a gente sabe que é hereditário, existem exames de neuroimagem que mostram uma hiperatividade no cérebro. Então, o importante é buscar, sim, uma avaliação neuropsicológica, né, que todo esse relatório de como é o seu funcionamento em todas as instâncias funcionais são colocadas, é encaminhado para um neurologista ou psiquiatra e ele vai ver se precisa fazer exames de neuroimagem, se é interessante tomar uma medicação. Então, existe tratamento para crianças, para adolescentes e para adultos. Não é, Rô? Isso, a avaliação neuropsicológica ela é importante, tanto para determinar os déficits, como para determinar as capacidades. Capacidades, né? Muito bem. Capacidades também. E aí você vai trabalhar em função disso. Acho que eles precisam muito ser encorajados nas competências que eles têm, naquilo que sim. Na avaliação também nós vamos enxergar competências, e essas competências, por vezes, né, Rosângela, pode ser o caminho para uma melhora, né? Não é mesmo? Melhora da situação. Então, eles precisam de estratégias diferentes, de abordagem diferente. Singulares para cada um. Exatamente, porque cada um é um, né? Cada um é um. São crianças, né, que demandam, então as mães tendem a se cansar realmente. Mas o que a gente procura orientar, né, é que não se fique chamando atenção toda hora, talvez de desviar o comportamento para uma outra atividade, uma outra situação. Sim, né? É uma coisa muito importante, né, para os educadores, Rosângela, que eu orientava, porque eles ficam cansados, né, de ficar escutando. Para, Joãozinho! Vai logo, Joãozinho! Não cutuca o amigo Joãozinho! Aí eu brinco com elas e falo assim, não falar o nome do santo em vão. Combina um código para não expor na sala de aula. Chega lá e fala, ó, Joãozinho, é o seguinte, toda vez que eu passar perto de você e fizer assim, é porque você precisa parar e se concentrar na atividade, né? Então, existem estratégias psicoeducacionais que a gente trabalha tanto na escola com os educadores para dar dicas, até de lugar para sentar na carteira, né? Então, por exemplo, se você coloca ele um pouco à frente e na parede, aqui você já inibe um campo de ação, né? Então, tem toda uma estratégia psicoeducacional. E aí, uma coisa muito importante aqui, a Mônica está falando assim, existe uma ferramenta para ajudar o paciente a organizar a rotina? Mônica, é a primeira coisa que a gente faz. Organizar a rotina, ele ter orientação temporal, às vezes eles não sabem nem assim, hoje é quarta ou é quinta? Ou então, hoje é quarta? O que vem amanhã? Ah, não sei. Né? Então, organizar, fazer painéis, colocar horários, colocar lembretes. Então, existe sim, né, uma organização de rotina.
E o que também fica difícil, né, como a gente sabe que isso é hereditário, por vezes os pais também são TDAH. E não adianta ficar dando treino de tarefas muito sofisticadas, porque não vai rolar, né? Então a gente trabalha tudo isso, a gente trabalha a rotina da criança, a gente trabalha a rotina da casa, a gente orienta os pais, a gente trabalha a escola, como que ele vai anotar as coisas em agenda. Então, existe todo esse trabalho, tanto para a criança, como para adulto também, né, Rosângela? Sim, e inclusive você vai ver que ao longo do desenvolvimento, até as crianças que não foram tratadas, quando se tornam adultos, você vê que eles próprios desenvolveram estratégias que ajudaram, né? Por exemplo, as listas de tarefas são muito eficientes, os checklists, fazer programação no tablet. Então, assim, é muito eficiente. Tem, até a agenda do Google que apita. Né? Então, assim, aqui estão falando, no caso para pacientes adultos saindo da adolescência, sim, existem várias estratégias para eles se organizarem, né? Mas independente de todas essas questões que nós podemos organizar no meio, que ajuda muito, muito mesmo, a questão dele tomar consciência e falar, eu preciso melhorar nisso. E quando a gente trabalha, né, na necessidade que ele traz, aí funciona bastante. Então, boa noite, Alessandra Fígaro. Oi, Alessandra, minha sobrinha do coração, né? Aqui está falando que precisa de uma rede, não é? Sim, são aspectos cognitivos a serem trabalhados, emocionais, orgânicos, né? Por vezes precisa tomar uma medicação, dependendo, né, dos déficits que está tendo, e do social, quando a gente trabalha escola, trabalha os pais. Então, eu acho que essa rede de apoio também é a gente entender que o trabalho com eles é sempre multidisciplinar. No caso Sim. da criança, a gente tem que ter um médico, um neurologista que acompanha, às vezes um psiquiatra, dar orientações para as escolas, né? Então a gente vai realmente tendo que fazer um trabalho, uma intervenção em vários setores. Setores. Né? Às vezes a gente até vai na academia, a gente conversa com o orientador do cursinho de inglês deles, porque isso acontece em todos os lugares, né? E aqui a Mônica traz assim, eles reclamam da exaustão de tanto esforço. Então é assim, Mônica, vamos pensar. Se todas as crianças, quando estão aprendendo, e vão precisar prestar atenção, vão precisar escrever, e controlar, modular esse comportamento para ficar na carteira e fazer tudo isso, se todas elas se cansam assim, quem tem déficit de atenção se cansa assim. Então, à medida que eles têm que ter um esforço mental e um controle maior dos impulsos, que eles têm que ficar num lugar restrito, eles se cansam rapidamente. Você sente isso também, Rosângela? Sim. Por isso que a gente precisa conversar com a escola e propor outras estratégias. Por exemplo, eles precisam de metas a curto prazo. Não adianta você passar 10 folhas de cópia para ele ficar com uma letra bonitinha. Não. Então, essas tarefas elas têm que ter mais qualidade do que quantidade. Então, e motivadora. E motivadoras. Para a gente evitar esse cansaço, a gente precisa reduzir. Atualmente, a gente já pode contar com escolas que colaboram nesse sentido de darem provas adaptadas, inclusive. Isso. Precisam de enunciados que sejam mais na letra maior ou no negrito, né? Porque eles precisam de outras estratégias que E cada um precisa de uma estratégia diferente, né, Rosângela? Aqui estão perguntando, falando, né, que a atenção sustentada
né? O tempo de atenção sustentada é muito pequeno, é muito difícil, ele não aguenta muito tempo fazendo esforço mental, sim. E aqui, o que vocês acham do uso do canabidiol? Gente, antes disso, então vamos lá. Até o próprio psiquiatra, quando é encaminhado, todo o relatório sobre as funções psicológicas dessa criança, ele vai avaliar. Então, sempre, principalmente com criança, entra-se com uma medicação menos agressiva, em miligramas, em tudo. E vai experimentando, né? Porque cada organismo responde de um jeito, né? Então, geralmente eles entram com metilfenidato, aí eles vão ver se é de 4 em 4 horas a potência, se é de 8 em 8, a Ritalina LA, se é o Concerta que pega 12 horas e vai soltando essa substância, né, de pouco em pouco, tem o Venvance ainda. Então, assim, o canabidiol, geralmente, isso ainda é uma coisa que está em estudo, e quando dão outras medicações, é porque a criança com TDAH está apresentando comorbidades associadas, como transtorno opositor, ou como transtorno de conduta, né, ou, assim, transtorno explosivo intermitente. Então, veja, não tem como a gente avaliar, né, Rosângela, se essa medicação é a certa. A gente precisa entender toda a dinâmica da criança e ver como que aquele organismo responde. Então, não tem a melhor medicação. Existe a melhor medicação para aquela criança. E eu acho que é importante dizer que a gente ainda não tem muitos estudos, né, conclusivos com o canabidiol. É uma coisa realmente muito recente. Muito recente. O que eu penso assim, é que seja respeitada cada idade. O médico também vai avaliar isso. Existem médicos que adotam não medicar até uma determinada idade. Exatamente, tem médicos que falam assim, não, vamos esperar aí uns 4 meses de psicoterapia e reabilitação para ver como ele se sai. Porque a gente precisa, antes, fazer uma higiene de ambiente. Trabalhar essa escola, trabalhar essa mãe, ele já melhora 40%, gente. Como que a gente já entra com uma medicação? Existem outras estratégias, como assim, a ecoterapia é importante. Fazer aulas de música. Música, terapia ocupacional. Quer dizer, tem muitos recursos. Sabe, coisas que eles gastem a energia. Então, assim, é diferente você medicar uma criança de 4 e um pré-adolescente de 12, porque esse cérebro já está muito mais aparelhado, né, para receber. O que eu queria esclarecer é que, assim, a medicação, ela vai reparar um déficit da parte frontal do cérebro. Você tem coisas faltando. Então, essas medicações geralmente são estimulantes dessa área, porque está faltando gás. Então, isso. Há mais gás nessa área e para ajudar essa questão. Esse controle dos impulsos, né? O controle dos impulsos. E aí, acho que o Roberto perguntou sobre o papel do psicopedagogo, né? O psicopedagogo pode entrar na rede, né? Nessa rede de fazer a reabilitação nas questões escolares e de aprendizagem, né? O que eu acho muito importante, né? Que eu também fiz psicopedagogia e eu dei aula na pós de psicopedagogia e eu falava muito para os psicopedagogos. Lembrem-se, vocês não são professores particulares. O mais importante para a criança com TDAH é você trabalhar a relação que ela tem com o aprender. A relação afetiva que ela tem com o aprender. Deixa eu lembrar uma coisa. Você se lembra daquele teste que a gente aplicava no Nani, que a criança tinha que desenhar? Como é que era? O par educativo. Uma pessoa aprendendo e uma pessoa ensinando. O que a gente via nisso? Desenhos.
Você lembra? O professor era um terror, ou o aluno era desse tamanhinho, não é? Que expressavam a dificuldade que eles têm com o aprender. Sim! Então, talvez antes de pensar em reabilitar, porque, gente, veja, é aquela coisa de dar murro em ponta de faca. Ele odeia a lição. Ele odeia a quantidade de lição. Ele já vai achando que ele vai mal. Quantos fazem abandono de tarefa, só de olhar, ele já nem faz. Ele esconde o caderno de lição, ele esconde a folha, não é assim? Então, o que está atrapalhando aí? Por vezes ele até consegue fazer. Está atrapalhando a relação que ele tem com o aprender, com as tarefas escolares. Então, trabalhar isso, né, fazer essa limpeza antes de pensar em reabilitá-lo, talvez a ortografia, alguma coisa. Trabalhar a relação afetiva que ele tem com um ser aprendente, trabalhar a relação afetiva que ele tem com a escola e com essa professora, para depois a gente pensar em folhinha, em reabilitação mais direcionada e etc. Não é mesmo, Rosângela? Isso, tem pessoas perguntando sobre o que acontece quando é o adulto. Bom, o adulto também pode fazer psicoterapia, e aí o psicoterapeuta vai entrar com o desenvolvimento das estratégias de organização, mas eu penso que vai trabalhar bastante com as emoções, vai ajudá-lo na organização da rotina, no reconhecimento de emoções. Uma coisa que a pesquisa mostrou foi que tem muita dificuldade de sentir prazer, né? Uma situação que normalmente as pessoas pudessem sentir prazer, ele fica assim uma coisa meio sem graça. O histórico dele foi talvez meio que contaminado, né? Assim, de erros, de cobranças. Prazer de chamar atenção para os ganhos, as conquistas que consegue fazer, né? Então, uma coisa que eu estou lembrando em relação ao adulto, né? Até para o pessoal que está falando aqui de medicação. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é médico anestesista e tem TDAH. Ele fala, Simone, eu tenho que tomar a medicação, metilfenidato, porque tem cirurgias ortopédicas que às vezes eu fico 8 horas no monitoramento. Ele falou, não preciso tomar de sábado e domingo. Entendeu? Ele falou assim, mas quando eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso tomar medicação. Ele falou, porque eu tenho que ficar olhando os monitores, sedando o paciente, né, equalizando como é que está aquele organismo. Então, ele precisa da medicação para isso. E tem um outro que, assim, é um estudante de engenharia civil brilhante, com TDAH. Aí teve um concurso numa cidade do interior de enviarem plantas para ver quem é que ia ganhar esse concurso com a melhor planta para fazer uma praça, né? Uma reforma na Praça Central. E ele ganhou. Aí o que aconteceu? Ele foi todo contente lá, que ele expor no PowerPoint e tudo. Em 1 hora de viagem, ele precisou retornar porque ele esqueceu o canudo da planta. Olha, eu acho que o que você está colocando, Simone, é super importante, porque assim, o transtorno não é incapacitante. Não é incapacitante, ele era brilhante, ele ganhou o concurso. E ele esqueceu o material que ele tinha que levar. Ele vai dar mais trabalho. Então, assim, as pessoas precisam desenvolver estratégias para dominar o transtorno e não deixar que o transtorno as dominem. Então, se eu tenho uma coisa, um compromisso importante amanhã, eu vou separar o material, né? Eu vou deixar esse material à mão, eu vou, né, tentar fazer... E o processo terapêutico ensina isso ao paciente. E assim, tem gente que, por exemplo, funciona mais com anotação, tem gente que precisa fazer um painel para ter uma visão geral. Então, o terapeuta, ele vai adaptar de acordo
com a zona de conforto também desse paciente. Por isso que é singular o trabalho. Eu atendi um pai, e aí a gente vai lembrar, né, Simone, de que às vezes você ia atender as crianças e os pais achavam que as crianças não tinham nada, porque eles eram assim também quando crianças. Então, isso vai passar, mas aí os pais adultos, né, passaram a se cuidar, a se tratar a partir do trabalho com as crianças. E eu quero só colocar, atendi um pai, engenheiro também, que a forma que ele encontrou de se organizar era ter uma pasta e colocar nessa pasta todas as coisas que ele precisava para desenvolver naquele dia. Então, tinha, sei lá, o material que ele ia usar no trabalho, os documentos, e ele carregava aquela pasta assim de um jeito bastante, né, consciente, porque ele falou assim, se eu perder essa pasta, eu tô roubado, assim, porque a minha Com vida certeza. é uma estratégia, né? Mas é uma estratégia, e assim, o terapeuta que eles estão falando, vocês estão colocando, isso pode ser aplicado em adultos, em adolescentes, em adultos de 20, em adultos de 30, em adultos de 50, gente. Né? Porque quem nasce com déficit de atenção, ninguém adquire, né? Quem nasce com déficit de atenção terá para todo sempre. Na idade adulta, melhora um pouco, até porque tem o amadurecimento natural neurológico, então, por vezes, amadurece. Ou viu estratégias, tem um autoconhecimento melhor. Mas todo esse trabalho que nós estamos falando, que podemos fazer com criança, esses aspectos emocionais da pessoa com TDAH, que por vezes tem fracassos sucessivos, que chamam a atenção dele, tem uma baixa autoestima, sentimento de incapacidade, cresce com isso, com essas falsas crenças, tá? Porque a pessoa com déficit de atenção, ela é extremamente afetiva, ela é extremamente criativa, ela é rápida. Então, esse adulto com TDAH também encaixado numa profissão aonde ele possa trabalhar com as suas habilidades, perfeito. E às vezes ele está numa profissão que vai de encontro o tempo inteiro e parece que ele tem esse sentimento de incapacidade. Então a gente revê até profissão também. Então, não importa a idade, né? No processo terapêutico, existe tratamento e estratégias, organização de rotina e trabalhar as questões intrapsíquicas desse paciente para que, né, ele se fortaleça, né, de uma forma mais consistente, funcional e também que ele tenha aí uma estabilidade emocional melhor, não é, Rô? Exato. Perfeito, perfeito. Que o transtorno está presente tanto na infância quanto na fase adulta. E eu acho que na fase adulta também tem um sofrimento muito considerável, né? A história é maior, né? A história é maior. Ele já levou mais tiros. A minha pesquisa foi com crianças, né? Essas características, né, de emoções fortes e dolorosas foram assim mais esclarecidas, mas os adultos também sofrem bastante. Bastante. Né? Mas conseguem desenvolver estratégias. Acho que tem uma moça que colocou aqui que sempre deixa o material dela preparado um dia antes e lê em voz alta, né? Eu tenho pacientes que às vezes escrevem parágrafos, né, com cores diferentes, porque a cor é bastante atrativa. Você vê, cada um tem uma estratégia diferente. Exatamente. Então, então isso é muito importante. Tem gente que gosta de fazer isso no Excel. Tem gente, eu tive pacientes que pegavam o Google, né, e colocavam para despertar, para tomar a medicação, a hora que ele tinha que fazer tal coisa, os lembretes. Então, tem muitas estratégias hoje. O celular hoje é um aliado importante, né? Importante. Eu
Agora, é preciso tratar, uma vez diagnosticado, é preciso que haja tratamento, é preciso que haja estratégias, né, para ajudá-los não só a organizar a sua rotina, mas também a entender melhor as suas emoções, os seus pensamentos e sentimentos, Sim. acalmar. O que eu sempre chamo a atenção nas minhas lives, sabe, Rosângela? Então, às vezes tem crianças, adolescentes ou adultos, né, passando por essas questões que eles não sabem como resolver. E fala, poxa, mas psicoterapia é cara. Gente, na semana, a gente gasta R$ 200 em pizza. A gente vai para academia. A gente vai para o cabeleireiro. Então, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, me desculpa. Isso é uma frase que, para mim, é inconcebível. E, por vezes, pessoas, né, que carecem de um convênio, porque o convênio também, a grande maioria, faz um reembolso muito bom. Existem ambulatórios em faculdades que você se inscreve e que você tem um atendimento de ponta. Então, não ir para a terapia é mais uma condição pessoal de ficar empurrando com a barriga, de ficar negando uma situação, do que falta de condições. Agora temos até atendimento online. Eu não tenho tempo. Você não vai comer uma coxinha na segunda-feira na hora do almoço e fazer a sua psicoterapia das 12 às 1. Não é, Rô? Não tem mais desculpa. Não porque tem terapia, trabalha-se os aspectos cognitivos. Olha, hoje aqui o que a gente trouxe dos aspectos emocionais, que a gente consegue enxergar a pessoa que está por trás desse transtorno, né, e que mexe com autoestima, e que mexe com tanta coisa. Então, temos muitas coisas a oferecer, né, enquanto reabilitadores, psicólogos, TOs, psiquiatras e neurologistas. Tratamentos medicamentosos, coadjuvantes quando são precisos. Então, é uma questão de tomada de consciência, né, Rosângela? Exato. E acho que aí a Mônica está perguntando sobre o tratamento com TCC. TCC é terapia cognitivo-comportamental. Bastante eficiente, muito eficaz. Ela é baseada, né, no comportamento, em mudar os comportamentos a partir dos pensamentos e sentimentos. Ela é muito eficiente para a organização das rotinas, né? Sim. De organização. Então, é muito eficiente. Eu acho, né, que até isso está no nosso livro, no nosso capítulo, né, Simone? Que tanto a TCC como a psicoterapia de base analítica, que seja a ludoterapia, elas podem se conversar, sim. Sim. Na ludoterapia, a gente vai focar mais as emoções e as estratégias são diferentes. Enquanto na TCC você tem estratégias mais diretivas, a ludoterapia é um trabalho mais solto, onde a gente vai trabalhar e fazer uma intervenção a partir do que a criança trouxer na brincadeira, né? Ludoterapia significa a terapia pelo brinquedo. Como que elas podem se conversar? Talvez, Simone, no primeiro momento, né, como essa criança às vezes está muito desorganizada, a TCC caiba mais e depois, num outro momento, essa criança pode vir para uma base mais analítica, onde a gente vai explorar mais as emoções, né? E os adolescentes estão vindo, quer dizer, se eles vão para a TCC com menos idade, mais tarde eles vão vir para trabalhar essas questões mais subjacentes. E eu acho que depende muito das pessoas também. Né, Rosângela? Tem pessoas que são mais pragmáticas, elas se encaixam melhor com o TCC. E tem pessoas que acham que a TCC traz muito treino de tarefa,
é uma coisa muito direcionada e isso às vezes é um pouco agressivo para elas, então elas preferem ir para um processo, né, mais analítico, né, que trabalha questões mais subjetivas. Mas o que a gente tem que dizer é assim, todas as linhas psicológicas, né, têm o seu valor, né, têm as suas técnicas, né, e tem a sua funcionalidade, né? Então, cabe também à pessoa perceber mais como que é igual a gente escolher escola. Ah, eu não vou escolher aquela escola porque ela é meio tradicional, isso não tem muito a ver comigo. Ah, aquela lá é uma escola que traz uma outra abordagem, parece que eu me encaixo melhor assim. Então, hoje a gente tem aí canais do YouTube, pessoas falando que são de TCC, pessoas trazendo questões da psicanálise, pessoas trazendo questões da psicologia analítica. Investiguem, vejam, né, onde que vocês conseguiram ter uma visão mais empática. Então, e aquilo que você escolher e acreditar vai funcionar, não é, Rô? Exato, assim, a família precisa de muito apoio também, então, assim, não vejo o trabalho, no caso das crianças, né, tem um trabalho com as famílias, né, na Europa eles medicam menos, eu participei de congressos em cujos estudos, principalmente na Holanda, eles Na medicam França também. e trabalham mais com as famílias, né, A parte psicoeducacional. exatamente. Então, acho que assim, precisa tratar. Escolher uma estratégia e tratar. A TCC é muito eficiente, tem muitos resultados e assim, é a que mais se publica também, né? Se Não, o publica problema é esse, é a que mais se publica, mas até no MTA, que é um, precisa no publicar. MTA, que é um órgão que recebe todas as... eles recebem todos os artigos e eles mostram o que é que tem relevância, não, e lógico, ele tem lá os dados estatísticos, então eles também trazem que a TCC, ela trabalha bastante essa questão de modelagem e de comportamento, mas poucas crianças evoluem nas questões cognitivas e emocionais. E até eles trazem resultados enquanto estão em processo terapêutico. A partir do momento que saem do processo terapêutico, isso começa a esmaecer. Então, tem todas essas pesquisas, mas existem críticas e também enaltecem as linhas psicológicas diferentes, mas a gente, né, eu acho que o importante é pensar assim, nada tem que ter prioridade. Não pode-se trabalhar só aspectos cognitivos e não trabalhar os aspectos subjetivos. Não pode trabalhar só aspectos subjetivos e não trabalhar aspectos cognitivos. Né? É uma trama, é uma interligação que a psicoterapia ela tem que abranger todos esses aspectos funcionais da pessoa, né? Porque senão um fica desfalcado do outro. Somos um todo, né? Somos um todo. Somos um todo, exatamente. Né? Mas tem um monte de tratamento aí, e também tem serviços aí do CAPES, então é procurar, né, e ajeitar, porque tem tratamento, tanto para criança como para adulto, né, adolescente. E é isso aí, minha amiga. Eu queria agradecer muito você, porque eu e a Rosângela, nós sentamos e já conversamos e batemos esses papos muitas vezes, né, Rosângela? Trabalhamos juntas de uma forma muito prazerosa, né, tendo, às vezes, o mesmo feeling, a mesma visão, e isso era muito bacana. O importante é esse respeito pela pessoa, né? E principalmente que assim, a pessoa não é só o transtorno, é além do transtorno, né? E a gente precisa Exatamente. colocar uma lente de aumento
Espero ter cumprido aqui a minha missão de Com trazer certeza. o lado emocional do transtorno, né? Mas que as pessoas procurem atendimento, porque Sim, dá menos, assim, ameniza o sofrimento. E eu acho que fazer psicoterapia em qualquer linha é isso, é amenizar sofrimento, né? sim, eu sempre falo, é uma coisa que eu falo até para as crianças. Nós vamos fazer todo um trabalho, não é para o papai e a mamãe bater palminha, não é para a sua esposa bater palminha, para o teu chefe bater palminha. Nós vamos fazer um trabalho para você se sentir mais feliz. Não é? Então é isso mesmo. Eu quero agradecer aí as pessoas que participaram e que foram Sim. amigas, né? Muito obrigada pela oportunidade, Simone. É uma Não, e vamos fazer mais vezes, temos muitos assuntos. parcerias são muito prazerosas com você. Aquelas É lá, isso aí. pode contar tudo, né? Muitas parcerias, né? Parcerias até de vinho, de tintim. É isso aí, gente. Então, né, eu queria agradecer novamente aqui a professora Rosângela. Nós vamos fazer mais lives para falar, talvez, até de outros transtornos, esses aspectos emocionais. Queria agradecer a todos aqui que perguntaram. Qualquer coisa, deixem aí algumas perguntas, algumas considerações, sugestões para nós fazermos outras lives, né? Deixei também aí anotado o arroba da doutora Rosângela para vocês poderem entrar em contato. Então, muito obrigada a todos. Um beijo para vocês. E eu vou postar esse vídeo também no YouTube, e aí eu mando depois o link, né, para poder atingir mais pessoas com essa prestação de serviço. As pessoas perguntaram se ia ficar gravada, né? Vai ficar gravado no Insta, é só entrar, vai estar gravado no Insta. E amanhã eu sempre faço um story, que eu falo um pouco do que nós falamos, deixo um link, e aí eu já transformei isso em vídeo lá no canal do YouTube também, para ficar gravado para sempre. Tudo bem, então. Combinado? Muito obrigada, Simone. Um beijo para todos, boa noite. Tchau, tchau para vocês todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.